Bom dia, crianças! Hoje iremos iniciar o nosso caderno 5. Nesse caderno nós vamos estudar História, Ciências, Língua Portuguesa e Matemática. Então, não esqueçam, coloquem o nome de vocês aqui na capa, o nome de quem retirou, a data que vocês pegaram lá na escola, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui, ó, nessas primeiras páginas aqui, vai aparecer uns informativos para os pais. E vocês aí junto com os pais lá, né? Quais são os objetivos de cada disciplina que vai ser estudada? Qual que é o objetivo do ensino de história, de ciências, de língua portuguesa, de matemática, dentro deste caderno 5? Vamos lá então para as nossas atividades de hoje. Vamos iniciando hoje, História. Vamos iniciar aqui com História. Vamos lá, ó, caderno de História, primeiro dia. Não esqueçam lá, gente, de colocar o dia em que vocês estão realizando essas atividades. Primeira proposta lá, ó. Veja a imagem abaixo, depois pense um pouco sobre o que ela representa. Na sequência, colocamos algumas perguntas para ajudar a refletir sobre esta figura. Isto é Brasil. Olhem lá essa figura. O que tem representando lá o mapa do Brasil? São o quê? São diferentes carinhas lá, diferentes pessoas. Isso quer dizer que são diferentes culturas, né? Tem o loirinho, tem o mais moreninho, tem o negro, tem o japonês, o chinês. Então, tem várias culturas aqui. Isto é o Brasil. Com esta imagem retrata a população do Brasil? B. Quem são os brasileiros e como você os descreveria? Então, quem são os brasileiros lá? O brasileiro, será que ele é só de negros? Ele é só de chineses, japoneses? Ele é só de alemão? Ele é só de italiano? Como que vocês descreveriam o nosso Brasil? Bora para a página 5. Aqui na página 5. O país em que vivemos, o Brasil, tem como uma de suas principais características a grande diversidade cultural de sua população, as quais são possíveis perceber nas formas de viver de cada grupo. Vamos ler o texto a seguir. Esse textinho aqui. Agora vai mostrar um pouquinho de quem somos. Quem somos? Os principais grupos étnicos que contribuíram na formação do povo brasileiro foram os indígenas, os nativos, os primeiros habitantes, os brancos, europeus de Portugal, os primeiros colonizadores, e os negros africanos escravizados trazidos à força. A partir da segunda metade do século XIX, imigrantes europeus e asiáticos vieram para o Brasil, trazendo seus hábitos e costumes que acabaram sendo incorporados à cultura brasileira. Descendentes de todos esses grupos étnicos formam o povo brasileiro. Observem a imagem. Então, olha lá, essas imagens são de alguns desses que vieram formar e colonizar o nosso Brasil. Ó, crianças indígenas do Xingu. Crianças brincando, Salvador, Bahia. Ó, já são crianças daqui. Famílias descendentes de japoneses, ó, vindos do Japão. Crianças da comunidade quilombola do Pará. E crianças dançando em festa tradicional alemã, Nova Petrópolis. Então, aqui dá para ver ó, o índio,
ou alguma, né, cultura lá africana, a japonesa, outra aqui, ó, africana, e aqui a alemã, né, que é dançando a típica alemã. Então, olha, já é um pouquinho da mistura do Brasil aqui, tá retratado nessas imagens. Vamos lá. Agora, para a página 7. Converse com alguém de sua família sobre sua origem, o que sabem sobre sua etnia, descendência e escreva abaixo. Lembram que ano passado nós já estudamos, vocês eram descendentes do quê? De italiano, de portugueses, de alemão. Então vocês vão ver lá. Qual é a descendência de vocês? Os bisavós, tataravós, qual era a descendência deles para que formou a família de vocês hoje? 4. Podemos perceber a diversidade do povo brasileiro de muitas formas, tais como em alguns objetos, construções e manifestações artísticas, festas, entre outras. Veja alguns exemplos. Aqui em Curitiba, o Parque Tingui. O nome é em homenagem ao povo indígena que habitava em Curitiba antigamente. Também é conhecido por abrigar o memorial ucraniano. Então, essa forma aqui, ó, esse jeito de construção é da Ucrânia, é típico lá na Ucrânia. As comidas típicas, a tão famosa paçoquinha e a pipoca, são alimentos de origem indígena. Ó, o povo indígena ali, ó, deixando ó, sua marquinha, que até hoje, né? Quem que não gosta de uma pipoquinha, de uma boa paçoquinha? A Praça do Japão, também, que fica em Curitiba. Localizada em Curitiba, é uma homenagem aos imigrantes japoneses que vieram para o Paraná. Então, uma forma de homenagear os japoneses, eles construíram a Praça do Japão. E a arquitetura dela é bem típica lá do Japão. O jeito da casa, o jardim, é bem típico lá do Japão. Festa Trentina em Piraquara, Paraná. Esta festa celebra a tradição da cultura italiana mantida pelos imigrantes. Então, essa festa aqui, a Trentina, acontece lá na colônia Santa Maria, né? Todos os anos acontece essa festa trentina e ela vem daí com comidas típicas, que é a polenta, o queijo, tudo que relembra lá a cultura italiana. A Oktoberfest, essa é uma festa típica alemã, ela teve origem na Alemanha, mas ela acontece aqui no Brasil, principalmente nos estados de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E a capoeira? A capoeira foi criada pelo povo negro e hoje é considerada um dos maiores símbolos da cultura brasileira. Então a capoeira é uma dança, é um jogo, né, que veio lá, que os negros, né, tinham como, vamos dizer, era uma forma deles se distraírem de tantos, né, castigos, de tanto trabalho forçado. A forma deles se distraírem era jogando a capoeira, dançando a capoeira. 5. Você conhece ou já viu alguns desses lugares ou algumas dessas manifestações culturais? Ou ainda, você conhece algum outro lugar, festa ou manifestação cultural que representa um determinado grupo de pessoas? Comente. Então agora nessas linhas aqui, vocês vão comentar. Aqui estão alguns, né, pontos turísticos de Curitiba. Mas vocês conhecem algum outro, né? Já foram para algum outro lugar? Conhecem? Podem relatar, né? Dessas festas aqui, vocês conhecem? Já foram? Ou pelo menos eu já tinha ouvido falar? Comentem lá nas linhas que estão logo atrás aqui da página. A diversidade cultural. O que é a diversidade cultural? A diversidade cultural representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta.
A cultura compreende o conjunto de costumes e tradições de um povo, os quais são transmitidos de geração em geração. Como elementos culturais representativos de um determinado povo, destacam-se língua, crenças, comportamento, valores, costumes, religião, folclore, dança, culinária, arte, entre outros. Então, isso daqui é o que é uma diversidade cultural, começando pela língua, pelo modo de falar. Vamos pegar o nosso povo aqui, o do Paraná, com o nosso povo mais próximo aqui, com nossos vizinhos de Santa Catarina. A forma de falar é diferente. Falamos a língua portuguesa, mas a maneira de se falar é diferente. Geralmente em Santa Catarina eles não falam você, é ti ou tu, para se referir a outra pessoa, né? As crenças também, né? As religiões que são diferentes de cada lugar. Os valores, né? A gente dá muito valor a, digamos assim, a valores da cultura mesmo, né? De manter viva a tradição que a gente tem. E entre outras aqui. Atividade 7. Encontre no caça-palavras abaixo quais elementos se destacam na cultura de um povo e que estão descritos no texto. Então, o que elas estão mais escurinhas? Elas estão em negrito aqui, são as palavrinhas que vocês vão procurar aqui nesse caça-palavra. Bom? 8. Você sabe onde os índios estão no Brasil? Vamos conhecer o nome de algumas tribos indígenas e em quais regiões do Brasil elas estão. Então, aqui, nosso mapa do Brasil, que está dividido nas regiões, né? A verde é a região norte, a vermelhinha aqui é a região nordeste, a laranja é a região centro-oeste, a amarela a sudoeste e essa roxinha azulzinha aqui é a região sul, aonde encontra-se o nosso estado Paraná. Etnia. A etnia é a tribo, né? Aikanã. Aonde que ela se encontra? No estado de Rondônia, a sigla é RO. Rondônia, né? Aqui, Rondônia, a sigla é RO. A etnia Anassé encontra-se no estado do Ceará e a sigla é CE. A etnia Aparaí encontram-se no Amapá e no Pará. Aranã, em Minas Gerais, e Ascanicã, no Acre. Aticum, na Bahia e em Pernambuco. Bororó, no Mato Grosso. Guajá, no Maranhão e no Pará. Guarani, no Mato Grosso do Sul. No Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Essa Nandeva também nesses estados. Cinta Larga, no Mato Grosso e em Rondônia. Jiripancó, em Alagoas. Javaé, em Goiás e Tocantins. Canamari, no Amazonas. Caigangue, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo. Pataxó, na Bahia e Minas Gerais. Tupiniquim e Uapixana, no Espírito Santo e em Roraima. Então, aqui estão, né, algumas das etnias, né, algumas tribos aí. Tem umas que são bem faladas, né, que é a Caigangue, os índios Pataxós, né, que são os bem divulgados na mídia. E estão aí, espalhados pelo nosso Brasil todo. Tudo bem? Então, ficamos por aqui com a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam bem. Qualquer dúvida, mandem no particular da professora ou no grupo lá do 5º ano, tá bom?
bom? Fico esperando. Tenha um bom dia e uma boa semana. Beijo a todos!